para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Amém? Nós estamos falando na série sobre religiosidade e espiritualidade, sobre o homem religioso e o homem espiritual. Eu trago um tema, uma mensagem nessa linha, nessa tarde, e eu quero falar sobre o homem natural ou o homem carnal e o homem espiritual. Existem dois tipos de religiosos, e eles estão nas igrejas. Dois tipos de religiosos. Eles estão nas várias denominações. Nesse texto, Paulo chama de homem natural. Quem é o homem natural? É aquele que ainda se encontra no seu estado natural, na sua essência. Ele ainda não foi transformado, ainda não houve nenhuma transformação na vida dele, vindo da parte de Deus. Embora ele estando dentro de uma denominação, ainda não foi transformado. E a Bíblia o chama de homem natural. Natural vem de in natura, aquele que se encontra na sua essência, que ainda não foi transformado. E o outro, que Paulo chama de crente carnal. O homem carnal. Quem é? É aquele que, embora já tenha nascido de novo, embora ele tenha confessado Jesus como o seu Salvador, no entanto, Jesus ainda não é o seu Senhor. Jesus pode ser o seu Salvador, mas ainda não é o seu Senhor. Porque quando Jesus é Senhor, Ele que está no comando, Ele quem domina, Ele quem comanda. E para o carnal, ele não é dominado pelo Senhor. Ele é dominado por si mesmo, ele é dominado por suas vontades. O homem carnal, ele não tem compromisso com a palavra de Deus. Ele não tem compromisso com a verdade. Ele não atende à verdade de Deus. Ele atende às suas vontades. E esse homem, de uma certa forma, ele é inútil na obra de Deus. Paulo diz que na casa de Deus há vasos para honra e vasos de desonra. Vasos são utensílios que alguém usa para colocar algo dentro. Paulo chama de vasos. E o religioso, ele é inútil para Deus, porque Deus não pode confiar nada em suas mãos. Lembra lá da parábola dos talentos? O religioso carnal é aquele que recebe um talento e o seu Senhor espera que ele faça algo com aquilo que ele recebeu. Mas ele não faz. Ele enterra. Ele esconde. É aquele que ainda age da mesma forma como ele agia antes de ser salvo. Então é o homem natural e o crente carnal. Dois tipos
de religiosos. Em contrapartida, existe o espiritual. O homem espiritual é aquele que sofreu uma mudança profunda. É aquele que teve encontro com Deus e a sua vida foi transformada. Ele não é mais o mesmo. A essência dele não é mais a mesma. Ele tem a mente de Cristo. Ele tem o Espírito de Deus habitando nele. Amém? Então há essa diferença aí. Do homem natural, crente carnal, e o homem ou crente espiritual. A religiosidade, meus irmãos, é um perigo na vida do homem. A religiosidade, ela é enganosa. Tanto o homem natural quanto o carnal, ambos são religiosos. Eu vou usar o termo religioso. Quando eu me refiro ao religioso, eu estou me referindo a esses dois grupos. O religioso, o homem religioso, ele não pode agradar a Deus. De forma alguma ele agrada a Deus. Romanos 8:8 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que estão na carne não podem agradar a Deus. O que significa estar na carne? Exatamente este homem natural, que ele continua na sua natureza pecaminosa. Ele não foi transformado por Deus. Ele não foi transformado pelo poder de Deus. É considerado um homem carnal. E os que estão na carne, ou o crente carnal, aquele que dá mau testemunho, aquele que não leva a palavra de Deus a sério, eles não podem agradar a Deus. De acordo com o texto que nós lemos, de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, Paulo diz: ora, o homem natural, o religioso, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Ele não compreende. Para ele é loucura. E não pode entendê-las. Ele não pode entender. Mesmo que ele se esforce para entender, ele não pode entender. Porque são níveis e são dimensões de vivências diferentes. Ele tem uma maneira de pensar diferente. Ele cria esquemas mentais de pensamento e de forma de vida diferente do homem espiritual. Ele não entende, não há como entender. São loucuras, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, aí ele fala do espiritual, aquele que foi transformado pelo poder de Deus, aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que obedece à palavra de Deus, o homem espiritual, ele julga todas as coisas, ou seja, ele tem a capacidade de julgar aqui, é a capacidade de discernir bem todas as coisas. De discernir bem todas as coisas que estão ao seu redor. Ele discerne bem, ele faz um julgamento, uma crítica baseada na verdade, na palavra de Deus. Julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Ele diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. O religioso é alguém que não cresceu na vida espiritual. Ele veio para a igreja, mas não cresceu na vida cristã. Paulo diz que ele é uma criança, continua como uma criança, vivendo o nanismo espiritual. Ele não cresceu, ele não se desenvolveu. 1 Coríntios 3:1, está lá. Eu, porém, irmãos, Paulo, quando foi aos Coríntios, quando foi visitar os Coríntios, a igreja da cidade de Corinto, ele diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Terrível coisa é para alguém que vai pregar a palavra e que o seu público, ele não é considerado um público espiritual. O que ele vai pregar? O que ele vai pregar?
se ele diz que são carnais, e a palavra de Deus é espiritual, como é que esta palavra vai fazer efeito na mente? Como é que essas pessoas vão entender a palavra de Deus? Uma vez que a palavra é totalmente espiritual, vinda da parte de Deus, para uma mente carnal. E ele diz: quando eu fui ter convosco, não pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Crianças em Cristo. Que é uma criança. São as primeiras fases do desenvolvimento. Primeira fase do desenvolvimento humano. A criança ela ainda não desenvolveu um raciocínio abstrato, um raciocínio lógico. Ela ainda não entende certas coisas. Ela ainda não compreende certas verbalizações. Ainda não está madura, está ainda verde, começando a compreender as coisas. E Paulo está dizendo que essa igreja, embora já tivesse algum tempo de fé, já eram para ser mestres, mas ainda continuavam num nível muito baixo de entendimento de Deus, de entendimento da palavra de Deus, um nível de espiritualidade muito baixo, e eram considerados como crianças em Cristo. Porque a nossa vida espiritual, ela é muito semelhante à nossa vida biológica, natural. Nós crescemos, biologicamente falando, nós vamos passando de fase. Tem pelo menos 8 fases do desenvolvimento humano, desde do nascimento até a velhice. E cada fase desse desenvolvimento há uma característica para esta fase. Isso fala de mudança, isso fala de desenvolvimento, isso fala de florescimento, de florescer. Mas essa igreja, ela ainda continuava na primeira fase. Ela não passava da primeira fase do desenvolvimento. Porque a sua fé, a sua espiritualidade ainda era muito fraca. E Paulo chama de homens carnais, de homem natural. Fala de crianças. E isso é perigoso. É perigoso porque as ações do homem religioso anulam a graça de Deus. O comportamento, as ações do homem religioso anulam a graça e anulam a cruz de Cristo. O que é viver pela graça? Viver pela graça é uma escolha radical, é uma mudança radical na vida do ser humano. É uma escolha e uma vivência no Espírito. É viver realmente para Deus. É viver para Deus. Viver na graça é não fazer mais as minhas vontades. Viver na graça é viver totalmente diferente do que nós vivíamos quando nós estávamos perdidos. Quando nós dominávamos e éramos senhores da nossa vida, senhores da nossa existência. Mas uma vez que nós nos arrependemos e entregamos as nossas vidas a Cristo, Ele se tornou Senhor da nossa existência. É o que Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. Então, quando nós não vivemos esta graça, nós estamos eliminando ela da nossa vida. Nós estamos eliminando a cruz de Cristo na nossa vida. O que é que isso significa? Isso significa que eu passo a ser uma pessoa autossuficiente. Sou eu que vivo, não é Cristo. Sou eu que comando. Eu vivo sem depender de Deus. Eu faço a minha própria vontade. Quando o homem ele se torna autossuficiente, ele se rebela contra o projeto de Deus e ele cria o seu próprio projeto.
Ele cria o seu próprio projeto. Ele cria uma liberdade para si mesmo. Isso é perigoso. Porque o autor aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 4 a 6, ele diz o seguinte: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, olha aqui, ó, houve uma recaíram por quê? Porque antes estavam caídos, foram levantados por Deus, provaram o dom do Espírito Santo, provaram a palavra de Deus, foram iluminados pelo Espírito de Deus, provaram a palavra de Deus, foram participantes do Espírito Santo, criaram expectativas para a vida eterna, e aí de repente diz: e recaíram, ou seja, tornaram-se religiosos, tornaram-se carnais. E aí o autor aos Hebreus diz: e recaíram. Ele diz que é impossível que sejam outra vez renovados para entendimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e os expõem ao vitupério. Ou seja, em outras palavras, não adiantou nada Jesus ter morrido na cruz por essas pessoas, porque o sacrifício dele não, e o dom do Espírito Santo e o poder da palavra de Deus não fizeram efeito para que a pessoa fosse transformada. É como se Jesus tivesse morrido em vão. Isso é anular a graça. Isso é anular a cruz. Isso é viver de saudosismo. Quando eu era jovem, eu era assim. Quando eu era novo convertido, eu pregava, eu evangelizava, eu vinha para a igreja, eu orava, eu jejuava, eu fazia isso, fazia aquilo outro. Está vivendo de saudosismo. E por que não é mais agora, no presente? Porque houve uma recaída. Baixou o nível. E agora, essa pessoa religiosa, ela vai viver por suas regras. Ela não é obediente. Ela não é ensinável. Ela não é domável. Ela é independente. Ela não depende de Deus. Ela depende de si mesmo. Enquanto o espiritual ele diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O religioso diz: eu vivo como eu quero. A vida é minha, eu vou se eu quiser, eu faço se eu quiser, eu vivo como eu quero. Ele vive no legalismo, que eu falei aqui no domingo passado, sobre o legalismo. Ele se torna um crente legalista, e ele vive uma falsa espiritualidade. Falsa espiritualidade porque às vezes ele está na igreja, e a igreja se torna, a religião se torna uma camuflagem para essa pessoa, porque alguém vai falar: ele é crente, ele é da igreja X, e isso aí fora representa muito, né? Eu sou crente. Só que às vezes a pessoa é religiosa, ela não é espiritual, ela é religiosa. E uma vida de uma falsa espiritualidade, alguém que carrega máscaras, alguém que carrega capas. E muitos religiosos, muitos cristãos estão vivendo isso. Muitos cristãos religiosos, eles têm tendência para viver um transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade conhecida como narcisismo. Os fariseus eram assim. Os fariseus eram puramente narcisistas. Narcisista vem de Narciso,
que era um personagem da mitologia grega. Alguém que era belo, alguém que era bonito e tinha uma autoestima elevada. Um padrão elevado sobre si mesmo, sobre o seu corpo físico, sobre a sua beleza exterior, sobre o seu saber, sobre as coisas que ele fazia. É algo que está além da medida normal, é algo que passou da medida, é algo excessivo. E assim eram os fariseus. Eles tinham uma autoestima elevada, eles tinham mania de grandiosidade, de inteligência, de amor próprio exagerado, ávidos por poder, ávidos por reconhecimento público. Eles se consideravam os bambambãs, os tops da galáxia. O religioso, ele se considera assim. Ele acha que ele é único. Isso aconteceu também com o profeta Elias. O profeta Elias, ele disse para Deus: olha, todos te abandonaram, só ficou eu. Olha o espírito de narcisista aí de Elias. Aí Deus diz para ele: não, meu filho, eu tenho mais 7.000 que não se dobraram a Baal. Eu tenho mais, não é só você. Eu tenho mais 7.000 que não se dobraram a Baal. Então o narcisista, ele julga ter esses talentos especiais. E ele julga e espera ser reconhecido como um ser iluminado, um ser superior, sem que ele tenha feito algo para merecer isso. Ele é esnobe, ele costuma ser esnobe. Ele explora os relacionamentos interpessoais e tem uma grande necessidade de ele ser admirado. Vocês lembram de quem? Lúcifer. Lúcifer tinha uma grande necessidade de ser admirado pelos demais anjos. E isso foi a razão da sua queda. Eles costumam ser rigorosos. E quando eles são confrontados, e aí quando a ficha cai, é uma ofensa para eles. Eles se revoltam. Nós vamos ver isso na história com os fariseus. Eles têm falsa impressão de si mesmos e falsa impressão dos outros. E aí a Bíblia vai citar um fato que aconteceu lá em Lucas 18, do 11 ao 14, o versículo 14, a oração de um fariseu e a oração de um pecador, de um publicano. Olha aí o espírito religioso, olha aí o transtorno de personalidade narcisista no religioso. Então vamos lá. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. De si para si mesmo. Ele não orava para Deus, mas era uma autoexaltação. Ele orava desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Olha aí, ele se julga superior. O religioso, ele se julga superior. Eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Aí ele olha para o lado e aponta o dedo e diz: nem ainda como este publicano. Ele aponta o dedo para o semelhante e diz: eu não sou como esse pecador, eu não sou como esse publicano. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sou melhor, eu sou o cara, eu sou a cara. Se esse é o cara e a cara, eu sou o cara. Aí ele diz: olha aí a justiça própria, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E aí, agora a oração do publicano, do pecador, do humilde. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia, sê propício a mim, pecador. Olha aqui a diferença do homem espiritual para o homem natural, para o homem
carnal para o religioso. O homem espiritual é humilde. Ele aguarda que Deus o exalte no tempo certo. Ele se humilha e aguarda que Deus o exalte. O religioso não. Ele mesmo se exalta. Ele mesmo se exalta. O religioso, ele passa por cima de todo mundo e a si mesmo se exalta. Ele diz, eu não sou como este, eu sou melhor que ele. E aí, continuando no texto, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Quem? Quem desceu justificado? O publicano, o pecador. E não aquele, quem? O religioso, o fariseu. Por quê? Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Olha a diferença estupenda que há numa pessoa religiosa, carnal, para alguém que é espiritual. E ser religioso, meus irmãos, é a coisa mais fácil que tem. A coisa mais fácil que existe é alguém ser religioso. Porque ser religioso é fácil. O religioso não faz o que o espiritual faz. Ele está no mesmo lugar. Falando em termos morais e espirituais. Mas de aparência ele pode até ser parecido. O joio e o trigo são parecidos. Mas em essência, diferente. Em frutos, diferentes. Mas são parecidos. É assim também entre crentes espirituais e crentes religiosos. Entre homens espirituais e homens religiosos. Os próprios discípulos de Jesus, eles eram homens carnais. Os próprios discípulos de Jesus, todos eles tiveram que passar 3 anos e meio para se converter. Todos os dias. Sendo ensinados, sendo discipulados aos pés, não de Gamaliel, mas aos pés do mestre dos mestres. Do discipulador dos discipuladores. Eles tiveram o melhor pastor, o melhor amigo, o melhor discipulador, mas ainda assim eram carnais. Continuavam sendo carnais. Levaram 3 anos e meio para se converterem. E no final ainda, 11 deles abandonaram Jesus e um se suicidou. Está vendo como não é fácil ser espiritual? É mais fácil ser religioso do que ser espiritual. Pedro era o mais que variava na fé. Ora ele estava bem. Ora ele estava sendo elogiado por Jesus. No mesmo capítulo, Mateus capítulo 16, nesse mesmo capítulo, você vai encontrar, então, essa variação de Pedro na sua vida espiritual. Ora, a sua percepção espiritual está aguçada. Ora, ele está ligado com o céu. Ora, ele está recebendo os mistérios de Deus. Ele está recebendo revelação de Deus. Que ele está tão ligado no céu. A percepção dele está tão aguçada que Jesus pergunta: o que os homens dizem que eu sou? Aí os religiosos respondem: uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu é Jeremias, outros dizem que tu és o profeta, um dos profetas. E aí Jesus pergunta: e vocês, o que vocês acham que eu sou? E aí Pedro está ligadão. Pedro está ligado, a sua mente está ligada ao trono de Deus. A sua vida espiritual está aguçada. Pedro não titubeia. Ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz para ele: bem-aventurado é tu, Simão Barjona, porque não foi carne, não foi sangue, não foi através de pregação, não foi através de discipulado, não foi através de ensino que tu descobriste isso, mas meu Pai que está no céu foi quem te revelou. Olha aí, Pedro está lá em cima. Mas no mesmo capítulo, ele começa a variar na fé. Ele começou a perder a noção das coisas espirituais. Aquele que antes estava tão espiritual, ele se torna
pedra de tropeço para Jesus, porque agora ele não compreende algo que é de suma importância, que é a morte de Jesus. Jesus diz: olha, daqui a alguns dias eu serei entregue e eu morrerei, mas depois de 3 dias eu irei ressuscitar. E Pedro diz: não, Senhor, longe de ti, isso não pode acontecer contigo. E aí Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim. Olha o que o religioso é. O religioso, ele se torna pedra de tropeço. O religioso se torna uma cilada, pois a tua atitude não reflete a de Deus. Ué, como antes Jesus disse que Deus que havia revelado para ele acerca de Cristo, mas agora Jesus está dizendo que essa atitude de Pedro não reflete a de Deus, mas sim a dos homens. Olha como a pessoa ela pode variar na fé. Olha como ela pode variar na fé. Trazendo para a nossa realidade. A pessoa pode estar bem de manhã, ela acorda, ela ora, ela jejua, ela lê a palavra, mas por algum lapso, o seu comportamento pode ser diferente pela parte da tarde. Ela pode fazer coisas que não condizem com a realidade. Porque essa variação na fé. Então nós precisamos sempre estar atentos, ligados à vida espiritual. Nós precisamos sempre estar ligados. É assim o religioso. Ele varia de uma hora para outra. De uma hora para outra ele perde a unção, ele perde a sua essência. Outra qualificação de um religioso é que ele pode até conhecer a verdade de Cristo, mas não significa que ele pode conhecer os caminhos de Cristo. Porque conhecer a verdade de Cristo é uma coisa, e conhecer o caminho de Cristo é outra. Isso fala de quê? De conhecimento teológico, de conhecer doutrina. Uma coisa é conhecer doutrina, outra coisa é conhecer os caminhos de Deus, é conhecer Jesus através da oração, através da comunhão, através do relacionamento. Eu conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Satanás também conhece. Satanás também conhece, mas ele não obedece. Ele não obedece. E uma coisa é conhecer a verdade, mas não conhecer o caminho. Conhecer Jesus. Conhecer a vida de Jesus. E o religioso, ele tem essa tendência de conhecer. Quando você vê alguém religioso, ele vem logo te confrontar na palavra. Você fala para ele: não, eu já conheço isso aí. Eu já conheço. Só que ele não praticou João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. O calcanhar de Aquiles do religioso é esse texto. É a fraqueza dele. Se você conhece, por que você não foi transformado? Se você conhece, por que você está nessa situação? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Que verdade é essa que você conhece? O religioso é assim. Ele julga as pessoas pela aparência, pelo histórico dela. Mas Jesus conhece a disposição do coração da pessoa. Nós temos um texto em Lucas, capítulo 7, 37, 38. No capítulo 7, a partir do 37, esse texto fala da história daquela mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus com nardo, um perfume muito caro, e ela foi questionada pelos fariseus. E diga-se de passagem, esta passagem aqui, foi nesse evento que um religioso decidiu trair Jesus. Foi Judas. Foi nesse evento aqui, com a mulher pecadora, quando ele disse: Senhor, que desperdício é esse?
Por que não pega esse perfume e vende e dá aos pobres o dinheiro? Não, não era para os pobres. Era para ele. Era ele quem levava a sacola do dinheiro. Ele era ganancioso. Ele era um cão ganancioso. Não entendiam as coisas espirituais. Ele, juntamente com os fariseus, poderiam até conhecer a palavra, as doutrinas, mas não conheciam o amor, a misericórdia. Então, nesse texto nós vamos encontrar 3 personagens. Um religioso fariseu chamado Simão, Jesus e a mulher pecadora. Esse fariseu, ele convida Jesus para jantar na sua casa, para fazer um banquete na sua casa. E Jesus vai. E aí, essa mulher provavelmente ela sabe que Jesus está ali naquele lugar. Eles estão num banquete só homens. Só homens. Geralmente as mulheres não estavam nesses eventos. Puramente machista. As mulheres estavam afastadas. E uma mulher entrar ali na sala do banquete era uma desonra, era uma ofensa. Principalmente uma mulher que era vista pela sociedade como uma pecadora. Uma, digamos assim, prostituta. E esta mulher, ela entra na sala do banquete. Ela é reconhecida por todos como uma pecadora, uma mulher imoral. Alguém que era discriminada pela sociedade, alguém que era reprovada pela sociedade e evitada pelos religiosos. Porque religioso é assim. O religioso não quer que as prostitutas venham para a igreja e sejam salvas por Jesus. O religioso não quer que os homossexuais venham para a igreja e sejam salvos por Jesus. Ele quer afastar. Eu falei para vocês que o religioso, ele espelha as pessoas. Mas o espiritual, ele chama, ele as leva para Cristo. Ele abraça as pessoas. Ele demonstra o amor e a misericórdia de Deus. Amém? E aí então essa mulher entra nessa sala do banquete. Você imagina então a reação daqueles homens. Todos olham para ela e olham para Jesus. E aquela mulher, ela toma uma atitude corajosa. Ela se prostra. Ela leva um perfume caríssimo. Um bálsamo puro de nardo. E ela então, tomada por um arrependimento profundo, ela começa a se quebrantar, se humilhar, a chorar diante do Senhor, sobre os pés do Senhor. E ela então derrama as suas lágrimas aos pés do Senhor e ela os enxuga com os seus cabelos. E aí os religiosos, vendo aquela cena ali, balançavam a cabeça. Mas aquela mulher considerada pecadora, ela chorava aos pés do Senhor, refletindo as suas misérias, dizendo: Senhor, eu sou uma pecadora sim, eu sou uma mulher imoral sim, mas eu estou aqui em busca de arrependimento, eu estou aqui em busca de uma nova vida, eu estou aqui em busca de transformação. E os religiosos fazendo os seus julgamentos, julgando. Coração da mulher totalmente arrependido, totalmente quebrantado, pensando numa mudança interior, estava disposta a viver uma nova vida. São características de um homem espiritual. O homem espiritual, ele procura essas coisas. O homem espiritual, ele procura se derramar aos pés do Senhor. Ele procura uma mudança de vida. Ele procura uma vida nova, amém? Ao passo que o religioso, ele tem uma atitude diferente. O anfitrião, o dono da casa, Simão, no excesso de farisaísmo, aí o seu coração se encheu de vez de farisaísmo, e aí ele começou a lançar dúvidas
sobre a espiritualidade de Jesus. Como é que esse homem que se diz profeta, que se diz filho de Deus, como é que ele permite ser tocado por uma mulher, por uma pecadora, por uma imoral? Como é que ele se deixa ser levado por esse tipo de pessoas? Só que ele não fala. Ele não está falando para Jesus. Ele está pensando. O seu julgamento é na mente. Esse lá é filho de Deus. Filho de Deus jamais faria isso. Só que Jesus, que tem o poder de ler o pensamento humano, ele sabe de tudo que aquele homem está pensando. E ele traz uma resposta para a constatação daquele homem. Ele traz uma resposta com uma ação de humildade àquela pecadora. E ele faz uma pergunta. Ele lança uma parábola em forma de pergunta. Versículo 41, 42 do capítulo 7. Jesus, ele pergunta, ele fala. Um certo credor tinha 2 devedores. Quem era? Simão. Jesus estava dando uma indireta através de uma parábola. Um certo credor tinha 2 devedores. Simão e a mulher pecadora. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Dize, qual deles o amará mais? Quem era que tinha mais pecados? Provavelmente era a mulher. E aí a pergunta era, qual deles o amará mais? Qual dos 2 amará mais a Jesus? O fariseu ou a pecadora? Quem amou mais Jesus? A pecadora. E aí ele responde, aquele a quem é mais perdoado. Porque ela tinha mais pecados. O que nós aprendemos com isso aqui? É que o religioso, ele tem dificuldade em reconhecer os seus pecados. Ele pode até para o finde, mas lá ele vai ficar durão. Eu não preciso disso. Eu não preciso me arrepender. Eu não preciso largar esse pecado. É religioso. Ele tem dificuldade em reconhecer os seus pecados. Por quê? O religioso, a sua essência, eu já falei do narcisismo, ele é arrogante, ele é orgulhoso, soberbo, cheio de justiça própria e se acha o tal. Ele pensa que não tem motivo para se arrepender e nem para confessar os seus pecados, mas ele está cheio deles, mas não quer reconhecer. E essa história, ela vai mais adiante. Ela vai nos mostrar o procedimento soberbo e orgulhoso de um religioso, porque ele é dominado pelo quê? Ele é dominado pela frieza. Ele é frio, ele é distante. É dominado pela frieza, pela desconfiança e pelo um caráter soberbo. Lá para eles, para os judeus, existia um ritual da hospitalidade. Havia um ritual, quando a pessoa chegava na casa do outro, quando alguém fosse visitar uma pessoa, na chegada, os convidados, eles eram recebidos ou pelo anfitrião, o dono da casa, ou pelos servos, os empregados. E a primeira coisa que faziam era lavar os pés, como forma de honra, como forma de respeito. Lavava os pés dessa pessoa que estava chegando na sua casa e enxugava, imediatamente enxugava os pés dos hóspedes. Quando a pessoa chegava, também o anfitrião ou um dos empregados, mas mais o anfitrião, ele dava o ósculo sagrado. O ósculo sagrado era um beijo na face. O ósculo santo dava um beijo na face. E durante a refeição, ele pingava algumas gotas de óleo sobre os hóspedes, sobre a cabeça dos convidados.
O que esse fariseu ele deveria ter feito? O que esse religioso ele deveria ter feito? Quando Jesus chegou na sua casa, ele deveria ter lavado os pés de Jesus. Ele deveria ter enxugado os pés de Jesus. Ele deveria ter beijado o rosto de Jesus. E ele deveria ter ungido a cabeça de Jesus. Mas ele não fez nada disso. Por quê? Porque ele é soberbo. Eles já vinham marcando Jesus. Eles não queriam se dobrar a Jesus. Eles não queriam se humilhar diante de Jesus. E aí o que é que Jesus vai fazer? Versículo 45 e 46. Jesus conta a parábola, termina de contar a parábola, agora olha para o religioso e diz o seguinte. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Ou seja, Jesus estava dizendo para ele: tu és um ingrato. O que eu encontrei nesta casa não foi gratidão, foi ingratidão. Coloque a sua mão no seu coração. O que é que Jesus tem encontrado nessa casa? O que é que Jesus tem encontrado nessa casa? Ele tem encontrado honra, ele tem encontrado adoração, ele tem encontrado santidade. O que é que Jesus tem encontrado? Nós somos uma casa. Ele não encontrou gratidão nessa casa. Ele diz: não me deste águas para os pés, mas esta regou-me os pés, não com água, mas com lágrimas. E me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar, não a minha face, mas os meus pés. Aleluia. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Olha a diferença de um espiritual para um religioso. Ele não serve, ele só quer ser servido. Ele não reconhece, ele só quer ser reconhecido. No coração do homem espiritual, há arrependimento, há gratidão, há adoração. No do religioso, há soberba, há orgulho, há ingratidão, há frieza. O religioso, ele até executa, e tem uns que executam muito bem, deveres e serviços cristãos, mas tem pouca fome e sede de Deus. Eles até executam serviços cristãos, mas tem pouca paixão ou fome de Deus. Por quê? Porque para o religioso, ele imagina que para ele ser aceito por Deus, ele tão somente precisa cumprir alguns afazeres, algumas regras, fazer algumas tarefas, e outros fazem até um certo tipo de ativismo. É muita atividade, trabalha duro. E às vezes ele valoriza mais o trabalho de Deus do que o próprio Deus. Para ele, às vezes, o trabalho é mais importante, o trabalho de Deus é mais importante do que o próprio Deus. Sabe o que é isso? É um mecanismo de defesa, chamado compensação. Eu vou compensar a minha falta de oração, a minha falta de envolvimento, de comunhão, de relacionamento com Deus. Eu vou compensar através do trabalho. Ei, Deus não quer ser trocado pelo trabalho. Deus não quer só o trabalho da igreja, Deus quer a igreja. Deus quer relacionamentos.
Deus quer comunhão. Deus quer amizade. O homem, o religioso, ele cria esquemas. E todo mundo tem esquemas. Ele cria uma forma de vida, esquemas, são chamados de esquemas. Ele cria esquemas para ele servir a Deus. Porque o religioso e o carnal, eles negligenciam aquilo que é mais importante. Eles geralmente não têm uma relação profunda com Deus. Ele não tem fome e sede por Deus. E nós conhecemos uma história. Todos nós conhecemos a história de duas irmãs. Em Lucas 10, a partir do 38, chamada Marta e Maria. Jesus tinha amizade com essa família. Marta e Maria eram da aldeia de Betânia, irmãs de Lázaro. E quando Jesus ia a Betânia, ele se hospedava na casa delas. Certa vez Jesus estava presente. E essas duas irmãs receberam, cada uma recebeu, tinha uma visão do relacionamento com Jesus. Tinha uma visão da sua espiritualidade. O texto nos conta que Marta, ela estava distraída. Ela estava ocupada demais. Ela estava ansiosa. Ela estava afadigada. Não seriam características de alguém que é religioso? Que conhece Jesus? Que é até amigo de Jesus, mas não quer ter um relacionamento profundo com Ele. Conhece Jesus, hospeda Jesus na sua casa, mas o relacionamento se torna frio, distante. E a outra, sua irmã Maria, ela deixou por um momento os seus afazeres. Ela não deixou de trabalhar, ela deixou por um momento os seus afazeres. E o que ela fez? Ela assentou-se para ouvir o mestre. Não seria este o procedimento de alguém que é espiritual? Ele tem o seu trabalho, ele tem as suas ocupações, ele tem as suas responsabilidades, mas o mais importante para ele, ele sabe que o mais importante para ele é o seu relacionamento com Deus. E disso ele não vai abrir mão. Amém? O seu relacionamento com Deus. E aí, Jesus está sentado, Marta está agitada de um lado para outro. Jesus está ensinando algo significativo, importante para a vida eterna daquelas irmãs. Maria está sentada ouvindo tudo, recebendo tudo, aprendendo com Jesus. E aí Marta solta uma delas. Senhor, tu não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Vamos dizer que Marta era uma religiosa. Para o religioso, os afazeres, os seus compromissos pessoais são mais importantes do que Jesus. Às vezes ele não vem à igreja, não vem ao culto, porque ele está ocupado demais com os seus afazeres. Não vai no GA, não vai na base, porque está ocupado demais com os seus afazeres. Ela então pergunta, não te importas? Vamos ver agora a resposta de Jesus. A resposta do Senhor para ela. Marta, vírgula, Marta. Isso significa que ele está chamando a atenção dela. Marta, Marta. Estás ansiosa e afatigada. Jesus já dá um diagnóstico para ela. Ela está ansiosa, afatigada, com muitas coisas, fazer muitas coisas. Isso é ativismo. Isso chama-se ativismo. Ativismo produz ansiedade.
Ativismo produz ansiedade. Mas uma só é necessária. Vou já explicar o que é importante e o que é necessário. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus está dizendo para ela, não, ela não vai. Ela pergunta, se não te importas que minha irmã pare por um momento e venha me ajudar, Jesus não permite. Jesus não permite que ela se retirasse. Não permitiu que ela se retirasse. Porque o que ela estava fazendo naquele momento era necessário. O que Marta estava fazendo era importante. Mas o que Maria estava fazendo era necessário. Veja que Jesus aqui não está censurando os muitos afazeres. Você pode ter muitos afazeres. Você pode estudar, você pode trabalhar, você pode ter seu negócio, você pode ter sua empresa. Jesus não censura isso. Jesus está falando aqui de prioridades. De prioridades. Tem coisas importantes que nós fazemos, coisas de valor, coisas que têm mérito naquilo que nós fazemos. Os nossos estudos, o nosso trabalho. Mas tem coisas necessárias. O que é necessário? É algo que vem de necessidade. Necessário, que é de necessidade, que é essencial. Tudo que é essencial é algo que não pode faltar. É algo que não pode faltar ou deixar de se fazer. Deixar de fazer. E o que Marta está fazendo é importante, mas pode ser feito depois. Ao passo que o que Maria está fazendo é necessário, é essencial. Isso ela não pode deixar de fazer. Sentar para ouvir o mestre. Meus irmãos, estar com Jesus é a maior necessidade do homem. Amém? Estar com Jesus é a maior necessidade do homem. Marcos, livro de Marcos, capítulo 3, versículo 13, que diz que Jesus subiu ao monte para orar. E escolheu para si aqueles os quais ele quis. Aqueles os quais o Pai o deu. Jesus escolheu 12 discípulos, designando-os como apóstolos. Primeiro, para que estivessem com ele. Prioridade. A prioridade do nosso chamado, em primeiro lugar, nós fomos chamados por Deus, primeiro, para estarmos com ele, para nos relacionarmos com ele. Em segundo lugar, para que enviasse a pregar. Não podemos sair para pregar sem primeiro ter estado com ele. E em terceiro, para que tivesse autoridade para expulsar demônios. Não podemos sair para expulsar demônios sem primeiro ter estado com ele, porque ele é a nossa prioridade, ele é a nossa necessidade. As outras coisas são importantes, amém? Mas Jesus é a necessidade de todo homem. A nossa maior necessidade é estar com ele.